minha cor, né? Queridos, é uma alegria estar aqui com você, ver tantos homens de Deus aqui, de todas as idades, amém? Se estão aqui porque querem ouvir, querem aprender, querem crescer, amém? Vamos orar antes de sentar. Deus querido, nós te agradecemos pelo projeto que o Senhor tem para a família. E entre esse projeto, Senhor, nós sabemos que é fundamental a posição do homem no lar, do homem na família. Por isso, Deus, pedimos a Ti, esteja conosco nessa noite, falando com cada homem que está aqui, que eles possam receber a palavra que vem do Senhor. Que eles possam ser referência, Senhor, nesse país, nessa cidade, como homens de Deus, como homens que são diferentes, que são fiéis, que são honestos, que são íntegros, que são verdadeiros, que sabem amar sua família, sua esposa, Senhor, como o Senhor determinou que eles amassem, que eles cuidassem. Te agradecemos, Senhor, por cada um. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Ok. Eu vou trazer uma mensagem rapidamente para vocês, porque eu estou só fazendo a introdução para dar lugar à nossa pregadora principal, que é a Bispa Lúcia, amém? Que é a minha líder, que é a minha cobertura, que é minha amiga há 40 anos. E um relacionamento que se constrói em amor e respeito é um relacionamento que dura a vida inteira, amém? Assim como o relacionamento numa família. E eu coloquei esse título, o homem tem poder para decidir. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça, que o homem é o líder da família. Amém? Pode colocar o primeiro slide. Está escrito lá em Efésios 5:23, pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 1 Coríntios 11:3, quero que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Amém? Todos os homens concordam e dizem amém? Mas o que acontece? Existe até um ditado maligno que diz assim: o homem é a cabeça e a mulher é... Como que é? É o pescoço. Gente, isso aí, infelizmente, tem um fundo de verdade. Amanhã eu vou estar falando para as mulheres, o título da minha palavra para as mulheres é Mulher, Poder para Influenciar. Então o homem, ele tem o poder para decidir, mas a mulher tem poder para influenciar o homem nas suas decisões. Em Provérbios 12:4, pode colocar, diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Doída essa, né? Virtuosa quer dizer força, poder, eficiência. Vergonhoso, embaraçar e desapontar. E ossos, essência, o próprio ser. O que aí então está dizendo? Que a mulher exemplar ou virtuosa, ela tem força, ela tem poder. Para quê? Para fazer com que o homem seja honrado. A coroa do marido. Quem usa coroa, gente? Quem? Rei. Quer dizer, os homens querem ser reis nas suas casas, amém? Mas a Bíblia diz que também eles têm que ser sacerdotes.
Eu sei que tem muitos homens aqui que são solteiros. Quem aqui é solteiro? Levante a mão. Uau! Mas vocês vão hoje aprender como que vocês devem se comportar no casamento. Amém? A gente sempre deve trabalhar com antecipação. Quando você é adolescente, você já tem que pensar: o que eu vou fazer quando eu for jovem? Quando você está na década de 20, 30, você tem que pensar: o que eu vou fazer quando eu chegar nos 40? Chega nos 40, você já pensa assim, nos 50. Chega nos 50, você já projeta para os 60. E aí você vai sofrer menos e ter menos surpresas. Amém? Eu acabei de completar 61 e eu já me programei há mais de 10 anos o que eu iria fazer quando eu completasse 60 anos. Primeira coisa foi lá buscar a minha plaquinha que eu posso estacionar no shopping lá na frente. Aí eu entro mais rápido. Nas filas também, o Cirino fala: ai, eu não vou entrar na fila de prioridade. Eu falo: pois eu vou, e você é a primeira a ser atendida. Aí ele acaba vindo atrás de mim, sabe? Porque ele tem 59, ele ainda não tem, ele ainda não tem 60, mas aí ele pega carona, né? Então, é bom que você solteiro escute essa palavra hoje, para que você já entenda como que você deve se comportar. Amém? Então aí fala que a mulher, ela tem força, poder, né, para transformar o homem num homem honrado. Mas a de comportamento vergonhoso é como câncer nos seus ossos. Vergonhoso é que embaraça, ela enlaça a vida do homem. E ali, ossos fala que é da essência, ela pode estragar o próprio interior do homem. Ela estraga o homem naquilo que ele tem de mais profundo na vida dele. Por isso que vocês têm que estar atentos. A mulher pode influenciar para o bem ou para o mal. Desde Adão e Eva, né? Eva ouviu a serpente, foi seduzida pela voz da serpente. E o que ela fez? Ela seduziu Adão, e Adão não teve naquele momento a decisão de ser firme e falar: nós não vamos comer do fruto. Amém? Se ela já tinha comido, ele tinha que falar para ela: eu não vou comer do fruto, porque Deus falou que não podia. Aí tem muita história que fala assim: Adão comeu porque ficou com pena de Eva, já que ela tinha caído, ele quis cair junto. Fala: tá amarrado. Se ela quisesse cair, que ela caísse sozinha. Mas não. Aí que eu falo que a mulher tem um poder de influenciar muito forte. Em Provérbios, capítulo 5, versículo 3. Provérbios 5, versículo 3, fala assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. E aí no capítulo 7 tem mais ou menos a mesma coisa, no versículo 5: para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. E versículo 21 a 23: seduziu com muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço,
sem saber que isso lhe custará a vida. Gente, aqui está mostrando claramente que a mulher seduz o homem com palavras, com elogios, e pode arrastá-lo à morte, e o pior, ao inferno. Aqui fala que os lábios dela destilavam mel, destilavam como se fosse azeite, quer dizer, aquela conversinha suave, sabe? Ai, você está tão bonito hoje. Ai, mas o seu trabalho é tão bem feito, né? Você é um cara assim, tão dedicado ao seu trabalho. Ai, 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 ai. Cuidado com essas conversinhas. Não pense que a mulher sedutora vai chegar te dando dura, vai chegar, não, ela vai chegar bem sorrateira. Por isso que fala, como uma cobra que vai vindo assim, né? Cobra não sai, né? Ela sai assim, bem devagarzinho, né? Tchau. E aqui fala também no capítulo 7, que ela o seduziu com lisonjeios, com muitas palavras. Então, queridos, cuidado com o que você ouve. A gente cai em pecado, sabe por quê? Quando anda assim, ó, na linha limítrofe. Ah, até aqui eu sei que eu não peco. Aí, só estava conversando lá no trabalho, né? Aquela mulher está com tanto problema com o marido, começou a abrir o coração comigo. Cuidado. Cuidado. Eu conheço vários homens que caíram em pecado porque andaram na linha limítrofe. Aí chega uma hora que ele não consegue segurar e ele cai para a linha de lá. E aí vem as consequências. Vem as consequências, a destruição da família, a destruição do relacionamento. Se é solteiro, ele pode perder até o propósito de Deus. Se aquela mulher for uma mulher que é endemoniada, né? Pode arrastá-lo para um caminho de pecado. Cuidado com o poder da influência feminina. Amém? Agora, por isso que o homem tem que ser o cabeça, ou seja, ele tem que estar no comando. Cabe a ele a decisão de conduzir a família e, consequentemente, a sua esposa. Ele deve guardá-la, ele deve protegê-la, para que ela não seja alvo das mentiras de Satanás. Amém? Como Eva foi. Eu sempre digo, todo mundo joga a culpa em Eva, mas onde estava Adão quando a serpente conversava com Eva? Deus falou que ele tinha que guardar o jardim. E eu falo que o jardim mais importante que existia ali era a esposa dele. E ele não a guardou. Ele permitiu que a serpente seduzisse Eva. Cabe ao homem alertar a mulher quando ela está ouvindo conversinhas que podem trazer desajuste para a família, desajuste para o casamento. Amém? A Bíblia cita duas mulheres que tiveram atitudes diferentes e que Davi soube como homem se posicionar para ser um vitorioso. Então eu vou citar essas duas mulheres, mostrando como que foi diferente a influência dessas mulheres e como que Davi soube decidir a coisa correta. Primeiro, Abigail, está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. 1 Samuel 25, 3. Diz assim: Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém o homem
era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Pode pôr o slide agora. Olha lá, o próximo. Não, próximo. Não, mais um. Aí. O nome Abigail, olha que interessante. Meu pai é alegria. E quando diz que ela era sensata, olha que bonito. O que significa sensata? Ela era agradável, amável, boa, excelente, conveniente, feliz, compreensiva e generosa. Quem gostaria de ter uma esposa assim? Amém? Agora, e ele, como que ele era? Ele era severo, obstinado, cruel, ruim, desagradável, triste e grosseiro. Aí quando eu li isso, eu falei, gente, ele era tudo ao contrário dela. Ela era agradável, ele era desagradável. Ela era boa, ele era ruim. Ela era alegre, feliz, ele era triste. Falei, como é que essa mulher aguentou tanto tempo casada com esse homem? Mas aí, olha que interessante. Mesmo esse homem sendo desse jeito, ela guardou o seu coração da influência dele. E ela continuou sendo uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que sabia tomar decisões corretas. Amém? Aí aqui na história, o que acontece? Davi pede para ele liberar pão, alguma coisa para os seus homens comerem. E sabe o que Nabal responde? Não, quem é esse Davi? Quem são esses homens? Eu não vou dar nada para eles comerem. E aí Davi fica muito irado e ele fala assim, hoje Nabal não vai permanecer vivo. Eu vou matá-lo e vou matar todas as pessoas do sexo masculino da família dele, lá dos bens dele. Quando Abigail ouve isso, ela pega vários jumentos, coloca pães, coloca vinho, coloca carne, coloca figos, tudo do bom e do melhor, e vai até Davi. Aí, no capítulo 25, versículo 28, ela chega diante de Davi e fala assim: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ela chega e ela se humilha diante de Davi, e ela fala assim, eu sou tua serva. Aí ela fala assim para Davi, Davi, você peleja as batalhas do Senhor, você é um homem de Deus, você luta segundo aquilo que Deus te orienta, não caia na cilada do meu marido é um homem mau, meu marido é um homem maligno, e você vai levantar a sua mão e sujar de sangue, por causa de uma coisa que não vale a pena. Por causa de um homem que é mau, por causa de um homem que não anda segundo a vontade de Deus. E aí o que acontece? No versículo 33. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingaste. Aí Davi fala assim, olha, realmente a sua decisão é a melhor. Já que ele pelejava as batalhas do Senhor, não cabia a ele a vingança pela própria carne, a vingança pela própria força. Ele tinha que entregar aquela situação nas mãos de Deus. E ele ouviu aquele conselho daquela mulher, e ele decidiu
tomar a posição correta. Amém? Aquilo que eu falei, a mulher pode vir com seu poder para influenciar o homem, mas cabe ao homem tomar a decisão correta. Amém? E ele toma a decisão de não guerrear pelo seu próprio esforço. O homem ouve a mulher, mas ele deve discernir se aquela voz é a voz de Deus ou é a voz do inimigo para derrubá-lo. Ele tem que ter o discernimento. E aí eu digo, como é que você tem o discernimento se aquela voz é de Deus ou não é? Conhecendo a Deus, buscando a Deus, tendo um relacionamento íntimo com Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, que o homem deve ser o cabeça do lar, mas Cristo é o cabeça do homem. Para o homem saber se aquela voz, se aquela influência da mulher é correta, ele tem que estar ouvindo Deus. Amém? E aí no versículo 37 a 39, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Gente, a consequência do ato dele veio sobre ele. Aqui quando fala que ele ficou duro, quer dizer, eu acho que ele teve um AVC, eu acho que ele teve, que ele ficou totalmente paralisado. E lembra que a mulher dele falou que ele era duro e maligno? Eu falei, e morreu duro mesmo, ficou todo entravado. E daí a 10 dias fala que ele faleceu. Precisou Davi colocar a mão naquele homem? Precisou Davi ir com a sua própria força vingar o que ele tinha feito? Deus se encarrega das nossas lutas, amém? Nós devemos entregar nas mãos de Deus as nossas guerras, porque Deus guerreia por nós. Todas as nossas dificuldades, nós devemos colocar nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele guerreia as nossas batalhas, amém? E aí, o que aconteceu com Abigail? No versículo 39, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Aí Davi, como não era bobo, ele falou assim: opa, essa mulher é sábia, eu quero essa mulher como minha esposa. Só que aqui, ele ainda não era rei não, ele era um errante pelos desertos, e ela aceitou ser esposa dele. Quer dizer, ela não foi confiada, ele é um rei por isso e tal, Não, ela olhou para Davi e ela viu que ele era um homem de Deus, amém? Ok, e eu quero agora falar sobre a outra mulher, que é uma experiência negativa, pode passar. Mical. Mical, o nome dela significa aquele que é semelhante a Deus, ou riacho, arroio. Quer dizer, semelhante a Deus, não é Deus, E aí, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20, quem era Mical? Quem sabe? Mical era filha de Saul. Quando Davi matou Golias, Saul prometeu que daria a ele riquezas, uma filha dele em casamento, e os pais dele nunca mais teriam que pagar impostos. Só que a filha não era Mical, era Merabe. Só que Saul ali já deu um laço em Davi e empurrou Mical para cima dele. Só que Mical se apaixonou por Davi. Aqui fala
que Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Agora preste atenção, não é porque a mulher ama o homem que ela é uma mulher sábia, tá? Solteiros. Não é porque a menina está apaixonada, a menina e tal, você também, significa, você tem que olhar se ela é uma mulher sábia, se ela é uma mulher que busca Deus, como que está a vida dela com Deus, porque é isso que vai segurar o seu casamento no futuro, amém? Porque a Bíblia diz, a beleza passa, mas a mulher que serve ao Senhor, essa vai ser louvada para sempre, vai ser honrada até o final da sua vida. Então aqui fala que ela amava Davi. E aí no versículo 21 diz assim: disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço. Só aí. Olha a intenção do pai. O pai já jogou aquela filha na vida de Davi para ser um laço. O que é um laço? Um laço é uma coisa que vem para te embaraçar. É uma armadilha para te fazer sair da posição correta. Para te fazer perder o propósito de Deus. Cuidado com mulheres que vêm para ser um laço na sua vida. Eu me lembro de uma vez, eu ainda morava aqui em Campo Grande, havia uma menina solteira, bonita, e ela encantava os meninos todos gostavam dela, e era normalmente os meninos mais assim que tinham um propósito de Deus, que tinham um projeto de Deus, e eu sentia claramente que aquilo ali era um laço, porque eram homens que tinham chamado de Deus, e a gente via na vida daquela menina que não havia essa mesma coisa. E aqueles meninos todos balançados assim com a beleza dela, com a personalidade dela, sabe? Então, solteiros, cuidado, porque o inimigo pode te jogar alguém para servir de laço na sua vida. E homens casados também, aquilo que eu já falei, cuidado com o que você ouve. E cuidado também muitas vezes com vozes que vêm, né, dentro da família para tentar te afastar do projeto de Deus. Aí, o que o diabo quer? Quer fazer com que a mulher seja esse laço e faça o homem perder o seu caminho. E agora em 2 Samuel, nós vamos ver o que aconteceu aqui em relação a Mical. Davi estava muito feliz, porque ele tinha conseguido trazer a arca de Deus para Jerusalém. E aquilo era o ponto mais alto para o povo de Israel. Porque para o povo de Israel, a arca simbolizava a presença de Deus. E quando ele trouxe a arca, ele veio dançando na frente da arca e pulando, e ele colocou aquela roupa que os sacerdotes colocavam, que era uma roupa de linho. E quando ele chegou, Mical olhou para ele com desprezo e falou assim: o que é isso, Davi? Você vem aí dançando na frente das servas, com essa roupa transparente? E olha aqui que está escrito no 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Ai, ai, ai. Imagina a mulher chegar para o marido e falar assim: você é como um vadio qualquer. O que é vadio? Coloca aí o slide. Vadio é inútil, sem valor. Qual que era a ferida emocional de Davi, gente?
Davi na família dele foi desprezado. Vocês lembram da história? Quando o profeta Samuel chegou, o pai chamou todos os filhos, menos Davi. Quando Davi foi lá levar comida para os irmãos, que o Golias estava lá desafiando, o que os irmãos falaram para ele? O que você está fazendo aqui, Davi? Volta lá para cuidar daquelas ovelhas. Então ele não era bem quisto dentro da própria família. E aí ele foi, um homem desgarrado, ele ficava andando pelas cavernas, sempre perseguido por Saul, sempre enfrentando batalhas, guerras. E aqui a mulher dele chega e fala assim: quem é você? Você é um inútil, você não tem valor. E muitas vezes nessa hora, às vezes a pessoa cai nessa cilada e fala: realmente, eu não tenho valor não. Minha mãe não gostava de mim. Meu pai falava que eu não valia nada. Minha mãe quase me abortou. E vai assim com aquela história terrível que aconteceu na sua vida. E aí a pessoa cai naquele laço. E aqui ela estava preocupada com o nome dela. Ela estava preocupada só em assim, como que as pessoas vão olhar para ele, vão olhar para mim. E o que Davi respondeu? Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Gente, ela veio para influenciar Davi, para não fazer aquilo que era a coisa mais importante: adorar a Deus, louvar a Deus, jubilar, celebrar a presença de Deus. Mas naquela hora Davi soube tomar uma decisão. Amém? Ele repreendeu Mical e falou assim: eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que meu Deus quer. Se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar mais ainda, porque Deus que tem que ser exaltado, e não você, Mical, e não eu. E essas servas que você falou, essas mulheres, delas eu vou ser honrado. E ele não se humilhou diante daquela mulher, daquela princesa, porque Mical era uma princesa, ela era a filha do rei Saul. E Davi não era nada, ele era um pastor. E ela fala assim: quem é você, Davi? Você é um inútil, você não vale nada, você não tem valor. Ele fala: eu posso não ter valor para você, mas eu tenho valor para Deus. Amém? Pode ser que você não teve valor para os seus pais. Pode ser que você não teve valor para o seu patrão. Pode ser que você não teve valor lá para o seu professor, que te humilhou, que te feriu. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: para Deus você tem muito valor. E Deus te escolheu para ser o cabeça da sua família. Deus te escolheu para realmente trazer a decisão correta para a sua família. Para na hora de tomar uma decisão, você ser o verdadeiro sacerdote. Sacerdote é aquele que está lá diante de Deus, levando os pedidos da sua família, orando para que Deus proteja a sua família.
E quem é o profeta? O profeta é aquele que traz a palavra de Deus para sua casa, que traz a palavra de Deus para sua esposa, que traz a palavra de Deus para os seus filhos, que traz a bênção de Deus para dentro da casa. Queridos, a responsabilidade de vocês é muito grande. É uma bênção ser o cabeça, né? Muitos homens falam assim: meu marido teve uma época que ele tinha coragem de colocar a senha dele 5:22:23. Quem sabe o que é isso? Efésios 5:22:23, que diz assim: mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o dia que ele me contou, eu falei: não acredito que a sua senha é essa. Graças a Deus ele já mudou, já converteu. Por quê? Porque para o homem, às vezes ele acha assim, é muito importante falar: eu sou o cabeça da família. E é muito importante mesmo. Mas eu quero te falar, a responsabilidade maior é sua. Amém? Ou ai de mim? Quando Abraão mentiu que Sara era a mulher dele, Sara não desmentiu o marido, ela submeteu. Mas o que Deus fez? Não permitiu que ela fosse violada por aquele rei. Sabe por quê? Porque Deus guardou a vida de Sara, apesar do marido dela ter errado. Deus guarda a vida das mulheres. Mas a cobrança de Deus foi em cima da cabeça de quem? De Abraão. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo isso. Tem mais. A melhor parte está por vir. Eu quero encerrar falando isso. Você tem o poder de decidir. Amém? Se você vai ouvir as vozes que querem te influenciar para o mal, ou as vozes que querem te levar para o bem. E aquilo que eu falei, para que você seja o sacerdote, para que você tenha discernimento do que deve decidir, você tem que estar sintonizado com Deus, ouvindo Deus, orando, sabendo o que Deus quer. Quando você tem que tomar uma decisão, o que eu decido, é isso, aquilo, vai orar, vai buscar Deus, e Deus vai falar com você. Ouça o seu líder, procure conversar com o seu líder. Muitas vezes os homens são orgulhosos e falam assim: Deus me falou, e sai por aí fazendo besteira. Não faça isso. O homem sábio é aquele que vai no seu líder, que vai nos seus líderes e confirma: isso é de Deus? Eu estou tendo esse sentimento, é de Deus? E se o seu líder falar que não é, o que você vai fazer? Submeta, que Deus vai te abençoar. Amém? Davi, quando ouviu aquele conselho de Abigail, ele não foi orgulhoso. A mulher está querendo chegar aqui, fazer minha cabeça, não quero nem saber. Não, ele viu que era uma coisa boa e ele falou: amém, eu vou submeter a essa orientação que Deus mandou para a minha vida. Amém? Vamos ficar em pé, eu só vou orar com vocês, já vou chamar a bispa. Feche os seus olhos. Deus querido, eu quero te pedir que nessa noite o Senhor abençoe a cada um desses homens que estão aqui. Cabe a eles, Senhor, a responsabilidade de serem os líderes da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, daqueles que ainda não são casados, da sua futura esposa. Deus, e nós sabemos que na hora da decisão é algo muito sério, porque as consequências vai vir sobre a vida dele.
E muitas vezes pode vir também sobre os descendentes. Por isso, Senhor, dá a cada um desses homens sabedoria para decidir. Dá a esses homens, Senhor, um crescimento maior no conhecimento de Deus, na comunhão com Deus, para que eles saibam falar a coisa certa na hora certa. Que eles saibam a hora, Senhor, de serem amorosos. Que eles saibam a hora certa, Senhor, de serem protetores, de serem companheiros. Oh Deus, abençoe esses homens que estão aqui. Como eu disse no começo, Pai, que eles sejam referencial nessa terra. Essa terra precisa de homens verdadeiros, de homens fiéis, de homens íntegros, de homens que têm uma palavra só. A corrupção do nosso país vai acabar quando homens verdadeiros se levantarem cada vez mais. Onde quer que eles estejam, em qualquer lugar, que eles sejam referência daquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.